Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gabriel Angarten, de Química do Colégio Aritsá, e a gente está junto nesse projeto Ari Resolve ITA. Galera, hoje a gente vai resolver a questão 70 da primeira fase do vestibular do ITA 2021. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e fica ligado que toda segunda, quarta e sábado às 7 horas da noite tem vídeo novo no canal. E sem mais enrolação, vamos começar com a nossa questão. Então olha só, a questão 70, gente, fala o seguinte: considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. A respeito de alguns destes sais, são feitas as seguintes afirmações. E aí ele mostra pra gente uma curva de solubilidade, esse gráfico aqui, e faz um montão de afirmação a respeito das solubilidades nesses sais com a temperatura. Então vamos agora para a lousa para a gente trabalhar e ver o que dá para tirar de legal dessa questão. Bora lá! Então galera, estamos aqui. Eu dei uma transcrita no gráfico que está aparecendo no nosso enunciado, tomando cuidado com alguns valores para que a gente consiga olhar direitinho. E todos os itens de 1 a 4 falam sobre como esses sais vão se comportar. Só para a gente dar uma introduçãozinha rápida, esta curva aqui é uma curva de solubilidade do sal por temperatura. E ele deu um montão de sais, e essa curva está mostrando que alguns sais variam muito a sua solubilidade com a temperatura. Então, se você olhar, por exemplo, o nitrato de sódio, que é sal bem aqui, conforme eu esquento ele, quando eu vou na direita do gráfico, a solubilidade dele aumenta bastante. Tem sais que a solubilidade diminui com a temperatura, tipo esse que a gente está vendo que é o sulfato de cério. E tem sais que não mudam muito a sua solubilidade com a temperatura, como é o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Você vê que a solubilidade dele praticamente não muda com a temperatura. E é agora que a gente vai explorar isso. Então, vamos começar a ler os itens. Item 1. O item 1, ele comenta que eu vou dissolver 130 gramas de KNO3, que é o nitrato de potássio, em 200 gramas de água, ou seja, o meu solvente é a água 200 gramas, temperatura de 40 graus Celsius. E aí ele fala que a gente vai obter uma solução saturada, ou seja, a minha solução vai estar com o máximo que eu aguento de sal, e um depósito de 70 gramas dessa substância que não vai ser dissolvida. Então agora a gente tem que conferir. Se você olhar no eixo Y do meu gráfico, é solubilidade, mas é mais especificamente gramas de sal para cada 100 gramas de água. Então aqui percebe que eu vou ter que levar em conta essa quantidade de água. Então sempre nesse tipo de questão, o procedimento é sempre o mesmo. Você vai olhar para o seu gráfico na temperatura que ele está falando, 40 graus. Então, eu vou traçar uma reta aqui de 40 graus no KNO3. Então, tracei bem aqui. E aí eu vou ver o quanto corresponde à solubilidade. No meu gráfico e no da sua prova, está 60 gramas de sal por 100 gramas de água. Ou seja, a solubilidade desse sal é 60 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água. É isso que ele vai conseguir se dissolver, no máximo. Como aqui eu tenho 200 gramas de água, se 60 dissolve em 100 gramas, em 200 a massa de sal dissolvido vai ser o dobro do que o 60. Vai ser 120 gramas. Ou seja, para essa quantidade de água, nessa temperatura, o máximo de sal que eu consigo dissolver é 120 gramas. Já que está 60 é 100, para 200 eu vou precisar dessa quantidade. E o que ele adicionou foi 130 gramas. Então percebe que eu já adicionei mais do que eu aguento. O máximo que a minha solução aguenta é 120 gramas, eu adicionei 130. Então, o que vai acontecer? Se eu perguntar qual foi o resultado disso aqui, como eu coloquei mais sal do que a minha solução aguenta, eu vou obter uma solução que vai estar saturada, porque passou, e se 120 dissolve, mas eu coloquei 130, vai sobrar 10 gramas de sal que não consegue se dissolver, de 130 para 120. Então eu vou ter com 10 gramas de depósito. Assim, resumindo, o que eu vou ter é um potão bem aqui, com a minha solução. A minha solução vai conseguir ter 120 gramas dissolvido, mas não tem jeito, vai sobrar
10 gramas aqui no meu resíduo. Então, o item 1, ele fala que a massa do meu resíduo é 70 gramas, tá falso. Então, não é 70 gramas de resíduo, é apenas 10 gramas de resíduo. Show! Então, o item 1 tá falso. Aí, olha o item 2. Se dissolvermos 20 gramas, vamos colocar aqui, ó. Se a gente dissolver 20 gramas de Ce2SO4,3, é o sulfato de sério. Então, Ce2SO4,3, em 300 gramas de água, numa temperatura de 10 graus Celsius, na real, 10 graus Celsius, e posteriormente eu aquecer até 90 graus, então vou pegar de 10, depois aquecer até 90 graus Celsius, haverá gradativa precipitação da substância. Então, o que a gente vai ter que olhar bem aqui, ó? Se eu olhar a solubilidade do sulfato de sério em mais ou menos 10 graus Celsius, você vai ver que em mais ou menos 10 graus Celsius, que está bem aqui, ó, o que eu vou obter de solubilidade é 10 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, a 10 graus Celsius, ó, a 10 graus Celsius, eu aguento 10 gramas de sal a cada 100 de água. Mas percebe que eu não usei 100 gramas de água, eu usei 300 gramas. Então, como eu usei 300 gramas de água, eu vou conseguir dissolver mais sal. Quanto mais de sal? Bom, multiplicar aqui por 3, aqui também eu vou multiplicar por 3. Então, ó, 30 gramas de sal. Ou seja, eu consigo 30 gramas, mas eu coloquei apenas 20 gramas. Então, essa primeira solução, a 10 graus Celsius, vai ser uma solução que vai estar insaturada. Porque o que eu coloquei de sal foi menos do que eu realmente aguento. Então, ela está ok. Muito bem. Mas se você olhar, ele promoveu aqui um aquecimento a 90 graus Celsius. Quando eu promovo um aquecimento a 90 graus Celsius, tipo bem aqui, ó, você vai ver na sua prova que o gráfico ele vai bater mais ou menos, tá quase raspando o zero, né? Mas ele bate mais ou menos em 2 gramas por 100 gramas de água. Então, ó, a 90 graus Celsius, a solubilidade agora é 2 gramas do meu sal para 100 gramas de água, mas o que eu tenho são 300 gramas de água. Então, o máximo que eu consigo dissolver do meu sal agora seriam 6 gramas. Ó, nota comigo. Na temperatura de 10 graus eu consigo dissolver tudo, mas na temperatura de 90 graus, o máximo que eu consigo dissolver é 6 gramas. Então, se o máximo que eu consigo dissolver é 6 gramas e eu tinha 20 de sal, o que vai acontecer a 90 graus? O sal ele vai começar a precipitar, porque a solubilidade dele vai diminuindo. E quanto mais ou menos precipita? Eu tinha 20 gramas, que foi o que eu adicionei, e ele só solubiliza 6. Então, vai ter aproximadamente uma precipitação de 12 gramas de sal. E é o que a questão está dizendo. Se eu começar em 10 e eu for para 90, vai ter uma gradativa precipitação. Nota comigo que esse é um tipo de dissolução interessante. É um tipo de dissolução no qual, se eu aumento a minha temperatura, a solubilidade diminui. É um tipo de solução que a gente vê que é exotérmica. Então, sempre que eu aumentar a temperatura, mas a solubilidade cair, é esse caso de dissolução exotérmica. E esse item ele está realmente verdadeiro. Se você olhar agora para o nosso item 3, então no item 3, a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 gramas de K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, a 90 graus é aproximadamente 150 gramas. Então, olha só, se a gente for olhar esse sal, que é o dicromato de potássio bem aqui, a temperatura que ele pega é 90 graus. Então, mais ou menos a 90 graus, ó, o que você vai ter no seu gráfico, 90 graus no dicromato, vai bater, não bate bem em 70, tá? Bate mais ou menos em uns 68 por aí, 68 de solubilidade. É quase 70. Então, vamos lá. Se a gente der uma olhada, a 90 graus. Então, a 90 graus Celsius. Se eu tenho 90 graus, uma solubilidade de 68 gramas de sal por 100 de água, significa que 68 gramas de sal dissolve em 100 gramas de água.
Mas o que ele quer dissolver de sal é 140 gramas. Então, quanto de água eu precisaria? Se você resolver essa regra de 3 aqui, você vai achar que mais ou menos a massa de água que a gente vai precisar é de 205,9 gramas. Então, a massa de água, 205,9 gramas. O nosso enunciado fala que a quantidade mínima que eu preciso é 150 gramas. Falso, né? Se eu colocar apenas 150 gramas, eu não vou conseguir dissolver toda a quantidade de sal que eu coloquei. Eu precisaria de uma massa maior de água. Então, o item 3 ele está falso. E para fechar, deixa eu acabar com essa questão, o item 4, NaNO3 é a substância mais solúvel a 30 graus Celsius. Então é só você dar uma olhadinha a 30 graus Celsius e você vai ver o seguinte, ó. Mais ou menos em 30 graus, que vai estar bem aqui, ó. Subindo bem aqui. Aqui no meu gráfico, né, eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas você pode enxergar até no gráfico da prova. Em 30 graus tem uma curva que passa do nitrato de sódio. O nitrato de sódio é essa curva bem aqui, mas tem uma que supera ele, que é o do cloreto de cálcio. Então o item 4, ele está um item falso. Se você olhar, nessa temperatura, a curva mais alta que eu vou ter, o de maior solubilidade, é o CaCl2. O mais solúvel é o CaCl2. Então a gente fica com itens verdadeiros apenas o item 2. Então o gabarito dessa questão é item C de casa. Então apenas 2, item C. E é isso, galera. Questãozinha muito boa de solubilidade para a gente fazer umas continhas, dar uma olhada em como dá para resolver isso aqui. Show! Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima. Valeu!